sabe uma coisa, Simone, que eu fico pensando? Porque, por exemplo, a minha geração, eu tenho 35 anos de idade, não é? A minha geração, vamos lá, vamos considerar os pais de hoje com 25, 30 e poucos anos, né? Assim, né? Claro, tem pais mais novos, né? Mas numa média aí. Foi uma geração de correção, a maioria, né? Não todos, uma geração de pais que diziam é não, sim é sim, tem o avô, tem a avó, né? Tipo, talvez não a maioria, mas uma parte dessa geração ainda pegou isso daí e tal. Mas mesmo assim a gente percebe que ainda nós temos muitos pais que fazem mais ou menos nessa linha, deixa o filho correr meio solto, não quer corrigir, tem o medo de frustrar, aquela coisa toda, né? Eu não percebo ser um fruto da geração que a gente viveu. Posso estar enganado. Mas se não foi, seria o quê? Tipo, o tempo nas redes toma a minha percepção da minha responsabilidade e eu prefiro... Não sei o quê. Ou a correria, a intensidade daquilo que eu vivo, para não ter mais estresse... Tá bom, vai, faz a tua vida e tá tudo certo, que eu não aguento mais, aquela coisa toda, né? Ou as crianças estimuladas de uma forma muito precoce e elas são realmente treinadas para engolir o pai e a mãe. Tipo assim, peraí, olha... Vieram preparadas. Olha, vou chamar o conselho tutelar, olha, você não pode fazer isso comigo, né, e tal. Eu preciso ser livre, eu tenho que escolher, e aquela coisa e tal. Não sei... O que é, né? O que gerou. Né? Muito boa essa pergunta, né? Eu vou te dizer o seguinte, que eu acho que é uma multiplicidade de fatores, tá? Eu acho que tem sim um movimento, porque assim, o autoritarismo e a autoridade são coisas diferentes, sim. Tá? De fato, existiu uma geração aí de pais autoritários. Sim. Tá? Eu acho que assim, até mais para minha geração, sim. Os meus pais, né? Eles tinham a tendência de serem mais autoritários. Graças a Deus, eu tive, assim, pai e mãe muito lúcidos, assim, acho que muito sábios, mas muitos eram autoritários, né? Quando você tem pais autoritários, a sua tendência é querer quebrar um pouco com isso. Porque quando for, não vou ser assim. Eu não vou ser assim. Porque o autoritarismo, ele acaba usando recursos mais violentos para que a obediência aconteça. Né? Então, ou é no tapa, ou às vezes é falando de um modo muito agressivo, assustando. E isso realmente não traz um bom resultado. Né? A longo prazo, a pessoa vai dizer, bom, isso aqui não é o que eu quero. Né? Então, acho que tem uma parte aí dessa questão do autoritarismo que impacta. Agora, mais do que isso, eu acho que nós estamos todos muito imersos numa ideologia, né, da liberdade como livre escolha. Tá? Então, essa coisa de que tudo que impõe algo a alguém é autoritário. Isto não é verdade. Tá? Então, a autoridade... Por exemplo, eu gosto de dar o exemplo do médico, tá? Você tem lá um problema, você vai procurar um especialista. Você tem um problema cardíaco, sei lá. Você vai procurar um especialista. Ele tem autoridade para te dizer o que fazer. Sim. Tá certo? Você pode procurar outro especialista para saber se ele tem a mesma opinião ou não. Mas você não pode decidir da sua cabeça, olha, não, acho que a cirurgia que o senhor tem que fazer é assim, assim, assado. Não, isso aqui não, tá? Porque você não tem este conhecimento. Então, quando um pai, uma mãe ou um chefe, né, determina alguma coisa, ele não está fazendo pela alegria de mandar. Ele está fazendo porque ele sabe que este caminho é seguro. Este caminho é o melhor. Então, não é sempre que eu imponho algo aos meus filhos que eu estou sendo autoritário. Sim. Na verdade, eu estou fazendo a minha função orientadora.
Mas isso na nossa sociedade hoje não está muito claro. Tá? Então, a palavra... Basta que você diga assim, o pai impõe limites. Nossa! Não pode? Como impõe? Impõe? Como assim impõe? Você tem que propor. Só que, veja bem, uma criança de 0 a 6 anos, muito embora ela fale, e fale bastante, as pessoas precisam entender que ela não tem a mesma compreensão de um adulto. Não tem. Não tem. Entende? Então a criança pode até falar um monte de coisas, mas de repente ela fala assim, mãe, não é que amanhã a gente foi no zoológico? Aí você fala, bom, amanhã foi no zoológico? Não, você percebe, essa criança não tem a mesma estrutura racional de um adulto. Então ela não está preparada para entender as coisas racionalmente. E os adultos, eles se põem a explicar coisas para crianças de 2, 3 anos que a criança não faz ideia do que o adulto está explicando. A única coisa que ela entende é que ela pode dizer sim ou não. A única coisa que ela entende é que aquela pessoa não tem autoridade para falar com ela. Não orienta, ela fica perdida. Entende? E isso vai tomando conta da gente. Os pais hoje, eles estão muito imersos nisso. Eles estão muito assim, mas eu vou tirar... Se eu ensinar isso para o meu filho deste jeito... Você quer ver? Isso aqui é um mito. É um mito. Mas se eu exigir que ele seja obediente, sabe o que vai acontecer? Ele vai abaixar a cabeça para todo mundo no mundo. Vão fazer dele o que quiserem. Não é verdade. Porque virtude não é burra. A virtude da obediência não é submissão burra. Entende? O que eu estou ensinando para o meu filho é a virtude da obediência. A virtude da obediência identifica a hierarquia, identifica a sabedoria, identifica a coerência. Né? Por isso que nós, pais, não podemos mandar por mandar. A gente tem que ter uma vida coerente. E tem a outra coisa, Guto, que eu acho que você falou muito bem, que é assim, os adultos estão imaturos. Nós estamos vivendo uma sociedade sentimentalista. Então, eu preciso me sentir bem. Eu preciso me sentir bem. Sabe? Eu também trabalhei o dia inteiro, tô cansado, chego em casa, criançada falando e querendo não sei o quê. Poxa, também eu tenho direito... Deu meu tempo. Eu tenho direito de ter um tempo, de descansar, de não sei o quê. E a criança... vai aprender. Vai aprender. É um erro. É um erro. Porque a criança aprende sim. Nós, pessoas, e aí sim, sabe? Eu acho que falta muito para nós também um conhecimento mais antropológico. A gente já não sabe mais quem é a pessoa. A gente não sabe mais quais são as potências da pessoa. Né? Gente, nós fomos criados para coisas tão grandes. Sabe, eu acho que assim, pensa, né? A gente é obra-prima de Deus. Sabe, a gente é obra-prima de Deus. Quanto que nós podemos, lógico, com uma boa educação e com a graça, com a ajuda da graça, né? Agora, o que está acontecendo? A gente está apequenando as crianças e a gente está se apequenando. Ai, tô cansado. Ai, não sei o quê. Ai, puxa vida, mas eu também não posso tal coisa. Nós somos seres de direitos. Sim. Então, quando eu tenho muitos direitos, eu acabo não tendo tanta consciência da minha missão. Muito mais do que dos meus deveres, tá? Eu acho que é da minha missão. A minha missão educativa. Eu falo para os pais, gente, não percam a oportunidade de educar os filhos. Porque, em primeiro lugar... Porque a gente se torna uma pessoa melhor. Quando eu estou educando meu filho, eu estou me educando. Porque hoje eu estava orientando um casal e uma coisa muito interessante, né, sobre alimentação lá da criança. Eu falei, então, gente, mas para eu fazer minha criança comer de tudo e entender que ela pode ser forte, comer uma coisa que ela não gosta, a gente precisa dar exemplo. Eu também preciso comer algo que eu não gosto muito. Né? Eu também preciso mostrar que eu me empenho. E aí a mãe olhou para mim assim, né? Eu falei, então, mas nós temos a oportunidade de melhorar quando a gente está educando uma criança.
né? Então, acho que a outra coisa é isso. As pessoas estão muito acomodadas, sabe? As pessoas estão muito em volta do seu próprio umbigo. É todo mundo muito camada 4, sabe? Essa coisa do prazer, do sentimento. E aí fica difícil você abraçar uma missão. Entendeu? E educar é uma missão, né?